E a todos a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso cafezinho com Jesus. Bom dia, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, né, irmão? Segunda-feira, né? Que Deus abençoe a nossa semana, né? Em nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor, irmãos, de hoje está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13. Nós vamos estar lendo a partir do verso 4. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quando a palavra vem falando acerca de casamento, falando de um leito sem mácula, falando da fidelidade, falando da lealdade para com o seu cônjuge, às vezes a gente pensa assim: mas o casamento tem que ser uma coisa triste, uma coisa fria, uma coisa. Em nenhum momento a Bíblia diz isso. Não é pecado você ter uma vida feliz, uma vida alegre, desfrutar da vida com o seu cônjuge, com alegria, passear. Então tem gente que acha que tem que deixar a esposa fechada dentro de casa, né? Porque assim a Bíblia manda nós vivermos em santidade. Aí a pessoa confunde a vida com santidade, uma vida santa, confunde com os votos que normalmente são feitos, né? Entenda bem, não é de forma desrespeitosa que eu falo, né? Tem os votos feitos nos conventos, mosteiros, voto de pobreza, voto disso, voto daquilo. Não, essa aqui, não, irmão, vida santa é ter uma vida separada para Deus. E se a Bíblia diz que o casal deixa de ser dois e passa a ser um só, se eu tenho que ter uma vida voltada para Deus, é como unidade. É como unidade. E isso não quer dizer viver em tristeza, viver em angústia. Não, a Bíblia diz: Deus ama aquele que dá com alegria. E que o nosso casamento também seja entregue nas mãos do Senhor com alegria. Temos que fazer a diferença, né, irmãos? Falar sobre matrimônio, né, irmãos? Falar sobre casamento tem sido hoje um dos temas mais difíceis, né, irmãos? Porque as pessoas hoje, elas estão, como que eu vou dizer? Não estão preocupadas, irmãos, em manter, né, um relacionamento. A verdade é essa, né? As pessoas hoje, elas se chegam um próximo do outro, mas já com aquela concepção assim: eu vou ver no que dá, porque se não der certo, se não der nada, eu já separo logo, né, irmãos? Quer dizer, hoje nem se casam, né? A verdade é essa, as pessoas, elas se unem aí, né, e vão viver junto. Por quê? Porque já tem aquela concepção assim: eu nem vou gastar com casamento, porque nem sei se vai dar certo, então primeiro eu vou ir ver o que dá, e aí talvez, se der alguma coisa, aí eu vou pensar se eu quero realmente casar ou não. A verdade é essa, né, irmãos? A gente sabe que nos nossos dias de hoje está acontecendo dessa forma. Só que nós temos que entender que o Senhor Jesus, irmãos, ele deixou pra gente aí, né, para os casais, a companhia um do outro, irmãos, é justamente para ser pessoas felizes, né? Quer dizer, se você não é uma pessoa casada e você procura todas as formas de ter prazer numa vida a dois, quando você é uma pessoa que tem um compromisso verdadeiro com outra pessoa, você já não tem esse mesmo pensamento. Então, quer dizer, as pessoas, elas têm forma errada, né, irmãos, de pensar ou de agir, né? Então, quer dizer, se eu sou uma pessoa casada, eu preciso procurar, irmãos, as formas corretas, as formas ideais. Para quê? Para que eu faça o meu companheiro ou a minha companheira, né, irmãos, feliz.
Por quê? Porque eu, como eu sou casada, eu tenho condição de ter aí coisas, fazer coisas, né, com meu companheiro, que eu ganhe aí, vamos dizer assim, o oval de Deus, né? Quer dizer, as pessoas elas estão fazendo o contrário, né? Porque quando você se une com uma pessoa, né? Porque o casamento ele é abençoado por Deus, é através de um matrimônio que você vai construir uma família, né? Você precisa conhecer alguém, você precisa casar com essa pessoa, né, para estar em conformidade com a palavra do Senhor, e aí depois vocês vão viver, né, irmãos, aí os votos diante do Senhor, vai ter filhos e tudo mais, só que as pessoas estão fazendo o contrário, né? Elas nem casam, né, pastor? Já tem os filhos e vice-versa. A Bíblia diz que onde não há lei, não há o jugo, né? Pessoas que iniciam uma vida a dois aí, às vezes de forma precipitada, de forma a atropelar as coisas, e depois ele é confrontado com a palavra, e ele começa a falar, poxa, eu tenho que consertar a minha vida diante de Deus, porque primeiramente, irmãos, nós temos que ter a vida diante do Senhor. Eu estava conversando com um tio, meu tio, né? E uma coisa interessante, ele tem união estável com a esposa. Eu tô com ele tem quase 40 anos já de convivência, né? Acho que uns 35 anos tem, pela idade que tem hoje, uns 35 anos ele já está completando. E tem união estável. Agora vão se casar legalmente, bonitinho e tal, coisa do jeito que a Bíblia manda, né? E depois de tanto tempo, né, eles vão se casar. Por quê? Porque hoje são conhecedores da palavra. Ah, pastor, então eles são condenados pela vida que levaram, irmãos. A Bíblia diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é isso? Então, aonde viveu-se sem o conhecimento, não há sobre eles a condenação. Por quê? Porque a partir de agora eles conhecem a palavra. Há uma diferença muito grande. E outra coisa interessante, quando a Bíblia fala também do matrimônio, é importante nós pensarmos, nós refletirmos no matrimônio, no casamento celestial. Ah, pastor, o senhor está totalmente fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que lá não se casa e nem se dá em casamento. Mas a Bíblia não diz que nós somos a noiva do Cordeiro? Quando a Bíblia diz que o leito deve ser mantido sem mácula, está falando da nossa intimidade para com o Senhor. Sem mácula, sem mancha. O casamento, está dizendo aqui, o casamento deve ser venerado. O que é venerado? Honrado, quer dizer, o nosso compromisso com o Senhor tem que ser honrado. Está entendendo? Se eu sou um homem casado, esse compromisso juntamente com a minha esposa. Porque se eu estou abandonando, se eu estou deixando de lado a minha esposa, se eu não estou honrando a minha esposa, que está aqui do meu lado, batalhando, lutando ao meu lado durante já há mais de 20 anos, 22 anos, o que eu não vou fazer com o Senhor? Se eu não creio no agir de Deus aqui, como eu vou crer em algo futuro? Eu estou maculando não somente o meu matrimônio terreno, mas o meu matrimônio celestial, porque estou descumprindo a vontade do noivo. Amém, irmãos? Então quer dizer, a gente precisa, né, buscar no Senhor, irmãos, estar firmes, né, e buscar formas, irmãos, aí, para poder ter uma vida a dois, uma vida mais fortalecida. Hoje os casais, irmãos, eles não vivem bem, né, não conseguem aí ter anos contados, né, irmãos, através do seu casamento, né, famílias destruídas. Por quê? Porque as pessoas hoje, irmãos, elas estão com essa concepção, não deu certo, cada um, né, irmãos, vai para um lado, mas não é bem assim. A gente precisa entender que um casal, irmãos, cada um de nós pensamos de forma diferente, quer dizer, precisa de um esforço muito grande, precisa, irmãos, de um diálogo muito grande, um para com o outro, para fazer que o matrimônio dê certo.
Por quê? Porque se eu ficar somente nos meus pensamentos e na minha concepção, irmão, né, e não entender a forma de pensar do meu cônjuge, quer dizer, o meu relacionamento, ele não vai dar certo mesmo, né? Então, quer dizer, hoje se falta, irmãos, o esforço, né? Falta o diálogo, né, na vida conjugal. E assim, você tem que observar e ver que se você não dialoga com o seu cônjuge, não vai acontecer, irmão, aquilo que você quer. Porque a gente às vezes fica querendo que o outro imagine, né, aquilo que nós estamos pensando. E isso não acontece. Então, quer dizer, nós precisamos, irmãos, imediatamente, né, rever aí os votos, né, que nós fazemos diante do Senhor, né? Porque quer dizer, na hora que eu me caso, eu faço aí uns votos diante dos meus convidados, né, irmãos? E faço também diante do Senhor. Só que aí, no longo da minha caminhada com o meu cônjuge, eu me esqueço desses votos, desses compromissos que eu fiz, né? Quer dizer, a gente precisa rever, né, irmãos, esses votos. A gente precisa estar mais unido, mais fortalecido e lembrar que é através, irmãos, da família. A família é o princípio de tudo, né? Quer dizer, se você tem um bom casamento, um bom relacionamento com o seu cônjuge, consequentemente, os seus filhos, né, vão estar aí ao seu redor, eles também vão ter um casamento fortalecido. Amém, irmãos? Isso é aprendizado. Você leva aquilo que você aprendeu. Lá aos Efésios, no capítulo de número 5, o Senhor traz através de Paulo, 5, já passando para o 6, os compromissos do cônjuge, assim como também dos filhos, e os compromissos dos pais para com os filhos. Ter uma boa conduta diante de Deus não é só uma obrigação nossa, mas também ensiná-la aos nossos filhos. Ensine uma criança o caminho que deve andar e mesmo que for velho, não se desviará dele. Amém, irmãos? Que nós possamos ter aí essa postura de guardar o nosso matrimônio diante de Deus, de honrar o nosso matrimônio diante de Deus. Amém? Você que já é inscrito no canal, irmãos, que Deus te abençoe ricamente no nome do Senhor. Continua compartilhando, levando a palavra do Senhor através das suas redes sociais. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, dê o like aí, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e também compartilha nos seus grupos aí de Facebook, WhatsApp, nas suas redes sociais, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, irmãos. Papai querido, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, obrigado, meu Pai, por mais uma vez, graças, nessa manhã, o Senhor nos permitir estar nos aqui, permite, meu Deus, nos levando a Tua palavra, aqui, falando Pai. do grande Pai, amor que do o Senhor Senhor, abençoe, falando, meu Pai abençoe, querido, do Jesus, zelo família, para com o abençoe nosso os pais, matrimônio pessoas que e estão com a enfermas. nossa aliança Pai, para que com o possa, meu Senhor. Deus querido, Pai, em nome do providenciar Senhor dos Jesus, casais, visita Pai, agora cada um dando dos casais, sabedoria cada um para dos com seus cada filhos, deles, cada um meu Deus daqueles que querido. têm buscado Que nós viver possamos na ter Tua mais palavra. responsabilidade, Conduza-nos Jesus, sempre, meu Pai, diante do de Senhor, Ti, abençoe, que nós me possamos guarde, honrar a me nossa protege, relação um livra, para Senhor com o Jesus, outro de todo e mal. para com o Em Senhor e nome do também para Senhor com os nossos Jesus. filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e esse foi o nosso Cafezinho com Jesus. Até o próximo.